Olá a todos e todas que participam da disciplina Evolução Humana. Eu me chamo Matheus e vou estar apresentando agora um trabalho referente à segunda avaliação dessa disciplina, que foi feito em conjunto com o Diego, em que vamos estar apresentando informações sobre o Homo heidelbergensis. Iniciando, introduzindo informações sobre essa espécie, vamos comentar sobre o primeiro achado fóssil e a consequente descrição dela. O primeiro achado fóssil dela foi em 1907. Foi encontrada uma mandíbula, chamada mandíbula de Mauer, em Heidelberg, na Alemanha. Daí vem o nome o epíteto da espécie, heidelbergensis. E a descrição dela foi feita em 1908. E a datação desse fóssil aponta que o espécime, o indivíduo que pertence a essa mandíbula, viveu entre 600 mil e 400 mil anos atrás. Está aqui uma imagem da mandíbula de Mauer, e a distribuição geográfica dessa espécie foi mapeada a partir desse achado fóssil e de outros registros fósseis importantes que foram encontrados posteriormente, principalmente na África, em vários locais da Europa também, e no Oriente Médio e até na Ásia também, só que ainda demandam uma confirmação e registro mais informativo de fósseis para essa espécie, para ser confirmado esse ponto de distribuição geográfica também. Aqui é uma imagem que mostra, que ilustra como se deu provavelmente a distribuição geográfica de Homo heidelbergensis, sendo que indica que ela tenha surgido na África ou na Europa e se diversificou em Homo neanderthalensis e em Homo sapiens. Bom, atualmente é muito definido, tratado que o Homo heidelbergensis seja o último ancestral comum entre Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Bom, introduzindo aspectos anatômicos e morfológicos da espécie, a partir de outros achados fósseis, principalmente de esqueleto apendicular, como por exemplo de uma tíbia, que vou estar comentando posteriormente, embora seja escasso esse registro fóssil, foi possível inferir tanto padrão corporal, altura alongada e o peso de cerca de 60 quilos a 62 para indivíduos machos, uma altura de 1,75 m, e para fêmeas, uma altura de cerca de 1,60 m e cerca de 50 quilos. O achado fóssil mais importante para fazer essas inferências foi dessa tíbia, que foi encontrada no sítio arqueológico de Boxgrove, em West Sussex, na Inglaterra. Ela apresenta aspectos tradicionais entre Homo erectus e Homo sapiens e neanderthalensis, que é uma de várias outras evidências que indicam que essa espécie seja realmente o ancestral comum, o último ancestral comum entre as duas espécies mais recentes de humanos modernos. E a estruturação desses ossos da perna sugere uma rigidez alta e uma resistência alta também a traumas e impactos no esqueleto appendicular, né, no caso nas pernas. Bom, quanto à característica do crânio e das maxilas, se mostram outras características transicionais também, como, por exemplo, a parte superior do crânio a testa curta e arqueada e sobrancelhas bem proeminentes. São características mais aproximadas de Homo neandertais. E quanto à organização, a posição das maxilas em relação à parte frontal do crânio, é muito pouco projetada para frente, que é muito semelhante ao padrão da maxila, da região bucal, orofacial de Homo sapiens. Tanto a estruturação de tamanho da maxila e tamanho dos dentes também apresentam tamanho intermediário entre o tamanho de dentes apresentados por Homo erectus e o apresentado por Homo sapiens.
Bom, essas são imagens tanto da mandíbula de Mauer como do homem de Petralona, que é um outro exemplar de crânio atribuído a Homo heidelbergensis, datado de entre 450 e 250 mil anos atrás. Bom, e outras imagens aqui do crânio de Petralona, do homem de Petralona, que deixa bem evidente tanto a sobrancelha proeminente, como também a projeção frontal da estrutura orofacial bem reduzida, coisa que é característica de humanos modernos, principalmente Homo sapiens. Bom, e quanto ao volume cerebral também, é uma característica bem aproximada do que é apresentado nos registros de Homo neandertais e que é apresentado em Homo sapiens, que é um volume cerebral relativamente alto, de 1.250 centímetros cúbicos, e os lobos frontal e parietal maiores também, quais são os indicativos de maior complexidade de cérebro e maior complexidade também de processamento de informações, indica também uma possível cognição mais alta e tudo mais. Esse é um outro achado importante também, atribuído a Homo heidelbergensis, que o levou a inferir também a esse volume craniano e volume encefálico. Com relação a controvérsias taxonômicas, existem hipóteses da real existência dessa espécie, Homo heidelbergensis, ou de que os fósseis atribuídos ao Homo heidelbergensis sejam, na verdade, populações de Homo rhodesiensis, que teriam um aspecto morfológico mais semelhante ao Homo erectus, e que não sejam de um processo de transição mais próximo de Homo sapiens e Homo neanderthalensis. Então, uma primeira hipótese, se são duas hipóteses concorrentes, é que Homo erectus seja ancestral de Homo rhodesiensis, enquanto que a segunda hipótese sugere que Homo heidelbergensis é descendente de Homo erectus e Homo sapiens e Homo neanderthalensis, por sua vez, são descendentes de Homo heidelbergensis, ou seja, Homo heidelbergensis sendo o último ancestral comum das duas espécies de humanos mais recentes. Bom, aquela mesma imagem que apresentei para indicar a distribuição geográfica apresenta também essas duas hipóteses concorrentes entre si. Outra controvérsia mais recente em relação à taxonomia e à identidade filogenética a posição filogenética de Homo heidelbergensis é a dos achados de Grandolina, em Atapuerca, na Espanha, em que se sugere que a espécie que atribui os fósseis que são atribuídos na Europa a Homo heidelbergensis sejam, na verdade, de uma espécie mais antiga que originou a Homo heidelbergensis, e Homo heidelbergensis, por sua vez, originou Homo sapiens e Homo neanderthalensis, tudo isso na Europa. Bom, a idade desses achados são datados de cerca de 800 mil anos, foram descobertos e registrados descritos em 1997, e além de se levantar que Homo tessus seja ancestral de Homo heidelbergensis, se sugere que as populações africanas, dos registros fósseis atribuídos a Homo heidelbergensis, seja, na verdade, outra espécie a ser descrita, que deve ter outro epíteto, outro nome, seja, na verdade, uma outra unidade taxonômica. Bem, essas são algumas das estruturas fósseis atribuídas a Homo tessus, que são dos achados de Grandolina, na Espanha, sendo que o espécime tipo para o Homo tessus esse fóssil chamado de ATD6,
dígito 5, que é de uma parte de uma mandíbula contendo alguns dentes molares. Bem, quanto a aspectos cognitivos e comportamentais, já se sugere que possivelmente ele já possuía um uso de signos, e fazia uso de fala e linguagem já complexas na comunicação, e faziam também manuseio de fogo. Uma vez que, como é detalhado nesse esquema, retirado das informações do Smithsonian sobre o Homo heidelbergensis e outras espécies de hominídeos, sugere que a descoberta e começo do manuseio do fogo entre os hominídeos se deu antes do surgimento do Homo heidelbergensis, bem como também o processo de aumento e ganho de complexidade cerebral do encéfalo se deu junto também ao processo de surgimento dessa espécie. Bom, quanto ao uso de ferramentas, vestimentas e acessórios, os registros arqueológicos para essa espécie indicam que eles já faziam uso de instrumentos de caça mais sofisticados, pouco semelhantes, mais aprimorados que o de espécies de hominídeos mais antigas, de origem mais antiga, e se tem evidências de prática de caça e de abates de animais de grande porte, como, por exemplo, ursos, para as espécies de Homo heidelbergensis que habitavam a Europa, por exemplo. Uma vez que se tem em sítios arqueológicos também registro de ossos de animais desse porte abatidos. Bom, quanto ao uso de vestimentas, existe pouquíssimas ou quase nenhuma evidência concreta para isso, mas acredita-se que sugere-se que eles faziam uso de vestimentas, uma vez que populações de Homo heidelbergensis habitavam a Europa em um período de baixas de temperatura também, de registro de baixas de temperatura nessa região. Bom, aqui são imagens, ilustrações de alguns exemplos de ferramentas que eles utilizavam, que eram algumas pedras à base de silício, se não me engano, e tinham entalhes em dupla face, que se utilizavam também para, bom, eram partes de instrumentos como martelos e machados. Bom, essas são as referências que usamos para trazer essas informações nesse trabalho, e agradeço a atenção de todos.